Rap é o som. Educa Rap. Rap para educar, educar para transformar. Agora vamos falar de educação ambiental e eu gostaria de convidar os estudantes da disciplina, e o professor Renato Almeida, que juntos prepararam para este sábado podcasts sobre os temas de epidemias, mudanças climáticas e cidades inteligentes. Temas caros e pertinentes para os nossos ouvintes e nossa sociedade cruzomense. Gostaria de saudá-los e dizer que o espaço é de vocês e vamos começar pelo podcast de epidemias, feito por Jamile, Domingas, Cíntia, Edinalva e Girlane. Olá, tudo bem? Meu nome é Domingas e neste mês de setembro de 2021, nossa colega Cíntia e eu falaremos um pouco sobre epidemias. Primeiro, você sabe o que são epidemias? Como elas ocorrem e quais são suas influências sobre elas? Não? Sem problemas, a gente vai te informar agora. Epidemias e sua influência sobre elas. Quando uma doença se faz presente em diferentes pontos geográficos em um mesmo território, país, estado, por exemplo, dá-se o nome de epidemia. Porém, quando a epidemia é encontrada em mais de um continente com transmissão comunitária, não sendo possível rastrear as pessoas infectadas, é o que chamamos de pandemia. Esse é o pior cenário e, infelizmente, é o que presenciamos hoje com a contaminação por Covid-19. Os seres humanos têm uma longa relação com diferentes tipos de epidemias. Isso quase sempre ligado ao manejo de animais, utilizados para alimentação. Isso pode ser notado desde os anos 90, quando o mal da vaca louca assolou no Reino Unido. Em 2005, no Sudoeste Asiático, com a gripe aviária. Em 2009, no México, a gripe suína, H1N1. Fim de 2019, na China, o Covid-19. Grande parte das epidemias e pandemias emergentes são doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus que saem dos hospedeiros para humanos. Isso acontece devido ao crescente contato com a vida selvagem, à medida que desmatamos e destruímos os biomas brasileiros para expandir a agricultura e a agropecuária. O aquecimento global também é um fator que contribui para a crescente ocorrência de epidemias. Isso porque as altas temperaturas ajudam na ação de vetores como o Aedes aegypti, causador de doenças como a dengue, a chikungunya e a zika vírus, e ainda diminuem a imunidade de mamíferos. Estamos na era das pandemias. Isso é preocupante. É preocupante também que muitas cidades não fortaleçam as equipes de combate às epidemias, que são negligentes com o saneamento básico. A educação ambiental e a saúde precisam de destaque nas escolas para discutir as causas e as tendências dessas futuras epidemias. Nossa população precisa se confrontar com seus hábitos alimentares, principalmente com o consumo de carne, pois a expansão de rebanhos e a destruição de hábitats podem ser controlados por pequenas mudanças na dieta. Acima de tudo, precisamos de investimentos em ciências para a produção de vacinas, fármacos e combates à fake news. Então, governantes, o que vão fazer a respeito disso? Te agradecemos por ter ficado até aqui. Compartilhe esse áudio. Nosso Insta é o Educa Cruz. Segue lá! Este foi o podcast de epidemias, feito por Jamile, Domingas, Cíntia, Edinalva e Girliane, certo? E agora a gente vai com o podcast de mudanças climáticas, feito por Michele, Lorena, Humberto, Geisiane e Matheus Rocha. Olá, meu nome é Lorena Pimentel e juntamente com minha colega Geisiane Azevedo estaremos conversando um pouco nesse podcast sobre mudanças climáticas.
Nunca recebemos tantas notícias ruins sobre as mudanças climáticas. E não se trata de criar pânico na população, mas um aviso final de que a bolha de promessas vazias está prestes a estourar. Assim tem sido encarado o mais novo relatório, AR6, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgado por centenas de pesquisadores e governos no início de agosto de 2021, onde ressalta-se que não há dúvidas que as atividades humanas aqueceram o planeta. As mudanças foram rápidas e generalizadas, e alguns impactos estão agora acontecendo. Consequências das mudanças climáticas em andamento serão irreversíveis pelos próximos séculos, especialmente ligados ao oceano, camadas de gelo e nível do mar. Os ciclones tropicais estão mais frequentes e trazendo chuvas mais intensas. O efeito da emissão de 1 tonelada de CO2 na atmosfera é maior do que quando 1 tonelada é removida, pois há interação entre terra e oceano. O Brasil tem sentido algumas dessas consequências desde o início de 2021, cheias intensas no norte, frio extremo no centro-sul e secas históricas nos reservatórios de hidrelétricas que abastecem boa parte do país, provocando o aumento de conta de luz. Não esqueça, as mudanças climáticas alteram o ciclo da água e a quantidade de precipitação em determinadas regiões, com efeitos no escoamento da chuva e disponibilidade de água para o consumo. Olá, Lorena. Olá, pessoal. Como já foi dito, eu me chamo Geisiane Azevedo e falando sobre mudanças climáticas, em 2010, pesquisadores da UFBA, eles publicaram um estudo Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos na Bahia, que analisou impactos sobre as vazões de algumas bacias hidrográficas, incluindo o Rio Paraguaçu, que alimenta o reservatório Pedra do Cavalo, responsável por cerca de 60% do abastecimento da região metropolitana de Salvador e outra porção expressiva do Recôncavo. Também realizaram simulações para testar cenários futuros entre os anos de 2070 a 2100 e concluíram que o Paraguaçu pode ter redução de até 70% da sua vazão. Isso é expressivo, pois pode limitar o abastecimento humano e a geração de energia. Mas vale destacar que os indicadores de temperatura e precipitação atuais são ainda mais preocupantes que aqueles adotados em 2010. Ou seja, o cenário pode ser ainda pior. Somam-se preocupações com saneamento básico, impacto sobre a agricultura e a fome. O Brasil já dispõe de a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que também se articula ao Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, para orientar iniciativas à gestão e diminuição do risco climático no longo prazo. Aí ficam as questões. Como o Recôncavo enfrentará esse desafio? A isso chamamos de adaptação? São urgentes os estudos sobre a macrodrenagem em nossas cidades. A sua cidade tem plano municipal de saneamento ou de macrodrenagem? O que fazer para melhorar a nossa capacidade de captação e reserva da água, além de diminuir perdas expressivas? Bem, se você se interessou por este podcast, vá lá em nossa página no Instagram, educa.cruz, e saiba mais sobre este e outros temas. E também compartilhe com seus amigos. Muito obrigada! Este foi o podcast de mudanças climáticas aqui no programa Rap ao Som, feito pelos estudantes Michele, Lorena, Humberto, Geisiane e Matheus Rocha, todos eles aí estudantes da disciplina de Educação Ambiental, que está fazendo uma parceria aqui com o projeto EducaRap através do programa Rap ao Som. Estamos aqui reproduzindo esses podcasts que foram feitos, como atividade avaliativa desses estudantes no semestre letivo 2020.2. Agora vamos com o podcast de Cidades Inteligentes, que foi feito por Gildeon, Andresa e Lavínia. Olá, meu nome é Andressa e neste mês de setembro abordaremos com vocês o tema Cidades Inteligentes. Então, estudos apontaram que apenas 25 grandes cidades mundiais foram responsáveis por 52% das emissões de gases do efeito estufa em nosso planeta. Entretanto, em que isso irá refletir?
Todo este problema refletirá bem os desafios a serem enfrentados para ofertar serviços básicos como transporte, água, energia, saneamento, demanda de alimentos, saúde, educação, cultura, entre vários outros. Por isso, tentamos tornar nossas cidades inteligentes e sustentáveis. Mas vocês sabem o que são cidades inteligentes e sustentáveis? Bom, as cidades inteligentes, elas percebem e respeitam o caráter multidisciplinar de sua população, colaborando para a melhoria da eficiência dos serviços e da infraestrutura, além do sistema de governança, né? Isso implica em aprimorar a articulação e a participação das pessoas com os demais agentes públicos, privados e acadêmicos. Sustentabilidades e tecnologias da informação e comunicação são temas centrais neste debate. Já sabemos que tudo que afeta o cotidiano do cidadão pode ser digitalizado. Porém, apenas reunir dados não é o suficiente, mas analisá-los para encontrar soluções inteligentes. O primeiro passo, então, seria tornar a cidade digitalmente conectada. Citarei alguns exemplos do que uma cidade inteligente contém: luminárias com sensores de movimento, restrições automáticas de tráfego quando a poluição estiver elevada, sistema de captação de água e armazenamento abaixo dos edifícios, monitoramento e integração da infraestrutura, tais como rodovias, pontes, rede ferroviária, portos, plantas energéticas, sistemas de comunicação, redes de abastecimento de água, entre outros. No Brasil, há muitas cidades inteligentes. Porém, Balneário Camboriú, situado em Santa Catarina, conquistou o eixo meio ambiente, composto por diferentes indicadores. A universalização da coleta de esgoto nessa cidade atinge até 95%, uma estatística muito acima da média nacional. A cidade é 100% atendida por água encanada e também conta com um sistema de monitoramento de áreas de risco e 2,65% de recuperação dos materiais recicláveis. Agora, muito se fala em tornar as cidades inteligentes, mas isso não pode se tornar de jeito nenhum apenas um mero modismo. Por isso, a educação ambiental mostra-se fundamental para articular atores e promover processos participativos tão caros ao planejamento de uma cidade. Sim, caso contrário, há risco de fazermos ajustes pontuais, com forte apelo tecnológico, privilegiando apenas alguns setores econômicos. E, claro, isso não é inteligente. E aí, gostou? Agradecemos por ouvirem nosso podcast e pedimos a todos que compartilhem com os amigos, para que assim mais pessoas possam conhecer um pouco mais sobre cidades inteligentes. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @educa.cruz. Lá compartilhamos sobre diversos outros assuntos. Obrigada e até a próxima! Eu gostaria de agradecer a participação dessa galera massa da disciplina de Educação Ambiental da UFRB e dizer que nos próximos sábados haverá mais podcasts sobre os temas da educação ambiental, que vai trazer mais temas aí relevantes para os nossos ouvintes. Valeu, galera! Educa Rap. Rap para educar, educar para transformar.